Boa noite para vocês. A gente vai fazer um formato aqui um pouco diferente do que a gente faz. Esse vídeo é para o canal da UVP Investimentos, ele está sendo transmitido ao vivo aqui agora, mas depois ele vai se tornar uma gravação lá no canal da UVP Investimentos. O que a gente vai fazer hoje? A gente está aí com o Drex, né, que é a nova moeda que vai ser lançada pelo governo federal. Ela vai aí pelo Banco Central, né, por meio do governo ali, ela vai aí modificar a forma como o Brasil funciona hoje. Eu chamei aqui, então, 3 pessoas para conversar sobre esse assunto com vocês. Eu não vou fazer parte da live, quem vai mediar a live aqui hoje é o Brenner Nepomuceno, que é o CEO da UVP Investimentos, né, a nossa plataforma, e quem vai participar aqui é o Alif Mendonça, que é o especialista em tecnologia, o Guilherme Carvalho, aí, especialista em investimentos, direito sucessório, é um jurista, então ele vai explicar o lado legal da coisa e tudo. Eles vão fazer um debate aqui mediado pelo Brenner, para que vocês consigam entender melhor essa situação. Então, eu quis trazer esse conteúdo novo para vocês. Já me fala aí o que você acha da ideia, acha legal ou não acha legal. Boa noite, me conta de onde você está falando, para a gente já começar aí a debater, para a gente já começar a conversar. O que vocês acham da ideia? Bacana ou não? Chatzinho aqui já funcionando, então beleza, é isso, né? Vou deixar vocês agora aqui com o Brenner, né? E aí ele vai colocar os convidados para a gente começar o debate. Espero que vocês gostem aí desse novo formato. Se vocês gostarem, a gente pode fazer mais vezes aqui, vai ser bem legal, tá bom? Então, Brenner, né? Vou sair aqui da tela, o Brenner vai entrar agora. Colocar aqui já, ó, um nome, seu nomezinho. Brenner Nepomuceno. Então tá aí. Vai lá, Brenner. Obrigado, assuma a cadeira aqui agora. Opa, me pegaram com a bebida. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Os convidados estão entrando aí. Boa noite. Entrando aí o Alif, o Guilherme. Boa noite. E aí, pessoal? Boa noite, pessoal. De onde vocês estão assistindo? Muito legal, e obrigado aí pela presença de vocês, pelo tempo. Bora lá. Quinta-feira, né? O trabalhador aí tá cansado, né? 7h30, mas vamos falar de coisa interessante aí, coisa que vai ter reflexo na nossa vida, né? Que é o Drex. Tá? Drex, vocês já ouviram falar? Como é que é aí? A galera tem falado bastante recentemente, né? Um tema em voga. O tema tá entrando em voga, na verdade, né? Assim, pessoal, o Drex, assim, resumo do resumo, que todo mundo tem falado mesmo, que já sabe, que é uma moeda digital, né? Ela não é uma substituição real, mas é um facilitador ali, né? A gente vai conversar um pouco aí dos mitos, falácias, algumas coisas que tem se dito por aí a respeito do Drex, né? Alguns esclarecimentos e algumas ideias, né, a respeito das possibilidades, perspectivas aí disso na nossa vida, né? Porque provavelmente a gente vai perceber as mudanças quando elas estiverem acontecendo, assim como foi o Pix, tá? Então, em primeiro lugar, né, moeda digital. Moeda digital é uma DLT, né, Alif? Na real, ele utiliza uma DLT, né? Não é de fato uma DLT, mas utiliza uma DLT para conseguir proporcionar todo um ecossistema ali, em que a gente consiga pegar o real e de fato digitalizar ele para que ele seja totalmente digital e sem nenhuma dependência física ali do que a gente tem hoje, como papel, por exemplo. Cara, mas utiliza uma DLT. Uma DLT então uma rede como blockchain? Como é que funciona isso? Boa. Bom, a gente tem o blockchain, né, que é basicamente um protocolo ali onde ele é baseado em nós. Então, hoje a gente tem nossa economia padrão, um banco que ele é responsável por garantir a autenticidade de uma transação. Então, você tem conta em um banco, esse banco ele é responsável por garantir que o dinheiro saiu da conta do Brenner e foi para a conta do Guilherme. E é ele que garante a autenticidade dessa transação. Já a DLT, o blockchain, por exemplo, ele é responsável por criação de nós, e esses nós todos são responsáveis por garantir a autenticidade dessa transação.
Então, não existe mais uma instituição, de fato, que é responsável por isso, e sim uma série de nós que garantem a autenticidade dessas transações. Então, a DLT, ela permite que esse ecossistema seja criado para permitir que a gente crie esse sistema de token, né? Na realidade, no final das contas, a gente só tokeniza as coisas, assim como fizeram com NFT, como fizeram com várias outras coisas, a gente tokeniza isso e aí a proposta do Drex é conseguir tokenizar, de fato, o nosso real, para a gente conseguir ter uma moeda digital oficial ali e garantir nossas transações todas utilizando ela. Bom, então a gente já percebe aqui a grande diferença para o Pix, né? O Pix que não tem essa proposta, então, de certificar a transação, seria isso? Né, os smart contracts ali? Exato, o Pix ele é um tipo de transação ali, né, da moeda que existe hoje, da moeda tradicional que a gente já tem. Então, o Pix ele é mais um artefato de tecnologia que os bancos utilizam hoje, que foi desenvolvida de fato pelo Banco Central, com apoio das iniciativas privadas, mas ele não muda de fato a nossa economia nem nada, porque ele é uma maneira de transacionar o dinheiro que a gente já tem, né? Dinheiro que a gente já conhece. A proposta do Drex é justamente vir com uma tecnologia, que aí é justamente a tecnologia que é utilizada para os criptoativos, que é a tecnologia descentralizada, onde você não tem uma instituição principal fazendo essa autenticação das transações, e sim uma inteligência computacional que garante o porquê que aquilo está ocorrendo e a veracidade daquilo. E aí ele permite, igual você falou, não só ter a digitalização da moeda, mas também ter o conceito de smart contracts. Então, a gente pode, por exemplo, garantir que a escritura de uma casa vai ser transferida de uma pessoa para outra através dessa rede. E essa mesma rede, com a mesma tecnologia, faz e garante a autenticação e garante que isso vai acontecer de forma legal, sem que exista uma interrupção e de forma muito mais simples, né? A gente tem não só um órgão centralizador ali fazendo essa aprovação, e sim toda uma rede tecnológica que garante esse funcionamento e garante a autenticidade da transação que está sendo feita. Outro ponto interessante que o Alip comentou é a questão da tokenização da moeda. Mais para frente a gente vai entrar também nesse assunto, que acaba que o Drex ele traz também como uma idealização a tokenização de vários bens, que aí mais para frente a gente também vai entrar mais aprofundando nesse assunto, que aí vocês vão perceber que o quão interessante é essa parte do Drex também. Não, então beleza. A gente tem aí esses contratos, né, essas possibilidades. Então, exemplificando aqui para ficar mais fácil, né? Dividindo aqui só para terminar o assunto do Pix. No Pix, então, eu quero ali pagar uma escola, né? Eu quero pagar ali uma coisa simples, mais rápida. Faço a transação, não tem um risco ali envolvido. Ok, fiz, serviço recebido. Agora se estou aí imóvel, né? A gente tem aquele problema que é a dificuldade, por exemplo, vendi meu carro recentemente. Pô, eu vou transferir o dinheiro para o cara, eu fico com medo de não ser transferido aquele carro para mim, né? Então é aí que entra, Guilherme, essa ideia Exato. toda? Isso. Como é que funciona aí? Aí onde a gente trabalha com a lógica que o Alif comentou do smart contract, então ele tem um contrato onde ele vai interligar o real digital, que é o Drex, e aquela operação da venda do veículo, por exemplo. Então eu coloco tudo dentro de um smart contract, e a partir do momento que essa operação é concluída, então o documento do bem foi assinado, a transferência, e o dinheiro já está no Drex, essa operação ela é concluída transferindo esses bens para os dois. Então quem deu o dinheiro vai receber o documento do carro e o carro vai receber o dinheiro. Então o smart contract ele entra exatamente para auxiliar essa transação, para que tenha maior segurança jurídica nessas operações e diminuam esse risco que a gente tem hoje em dia de fazer o pagamento e não receber o bem. Isso aí, esse risco, então, né, ele está imputado no custo, então, das coisas, né, porque, assim, a gente depende de cartório para tudo, e inclusive com blockchain, com criptomoedas, essa discussão já surgiu, né, de possibilidade de facilitação das transações, dos negócios, sem reduzindo os intermediadores aí. Então, o risco em si, ele traz um custo, certo, para as operações. Então,
Cara, você vê a possibilidade de redução do preço das coisas, por exemplo, por ausência da necessidade de cartório para essas transações aí mais frequentes, como carro, imóveis, pô, tem acontecido muita coisa aí nesse cenário, né? Aham. Burocrático pra caramba, cara. Quando a gente está falando de sistemas cartorários, a gente tem uma burocracia muito grande no sistema jurídico brasileiro. Então, para fazer uma transferência, a gente tem que passar no cartório. Aí, além de fazer o registro daquele bem, você tem que reconhecer sua assinatura. Então, você tem que comprovar que você é você mesmo, indo no cartório e fazendo a sua assinatura. Então, é um conglomerado de ações que são feitas ali ao longo do tempo que burocratizam e aumentam esse custo desses produtos. E, além disso, uma coisa interessante também nessa lógica do Drex é que uma possibilidade da utilização maior disso, sistemas de pagamento vão ter os seus custos provavelmente reduzidos. Então, aquela taxa da maquininha do cartão de crédito e outras estruturas que você tem um custo embutido maior para que aquela operação ela seja efetiva e eficaz, a gente pode ter uma provável redução desse custo também. Porque você vai ter um sistema onde você vai colocar aquele dinheiro e a partir daí os recebíveis vão sendo distribuídos, tirando daquele lugar específico. Aí você vai reduzindo aquele custo embutido num parcelamento, em juros ali que tem dentro dessas operações. Cara, eu tenho uma marca de roupa, digamos assim, né? E acho que trago um exemplo muito interessante. Recentemente a gente foi fazer uma compra, né? E olha os descontos na compra no atacado de um insumo. Era 9% no Pix de desconto, 13% em dinheiro físico. E aí eu me pergunto, será que esse desconto imputado no dinheiro físico era por conta de possibilidades ali de sonegação ou custo de transação mesmo? Porque quando uma pessoa passa ali na maquininha, né, o pessoal tem aquelas maquininhas no Mercado Pago ou outros meios de recebimento aí, de pagamento, né, gateways diferentes. Cara, se você faz uma compra, parcela em 12 vezes, pelo menos no que eu já tenho acesso ali, a gente já perde na cabeça ali 10%, 12%, né? Por quê? Porque o dinheiro ele tem valor no tempo. Então, pô, a pessoa compra de mim, eu vou querer antecipar esse recebimento. Então, vou querer receber o valor todo na minha conta, mas a pessoa parcelou em 12 vezes. Vai custar uns 10%, 12%, se não mais. Então, me pergunto se seria em função disso ou tem alguma coisa a mais atrelada aí no dinheiro vivo, né, cara? Talvez o charme de você ter uma nota ali, como os Incas e os Maias faziam. Pô, eu tenho um monte de nota guardada e parece que eu não vou usar mais. Acho que o que mais tem gerado assunto é justamente em relação à integração que isso causa para a gente, né? Até perguntaram ali se é possível minerar, quem é dono dos nós dessa rede. No caso do Drex, a gente vai ter isso rodando numa DLT, que é a Hyperledger Tezos ali, que ela permite que é uma rede privada, diferente do Bitcoin. Então, o que a gente tem hoje? O Bitcoin ou o Ethereum, a gente tem rodando numa rede pública. Então, você, com o computador, consegue acessar essa rede e aí você consegue fazer com que o seu padrão computacional ali, o seu computador, vire uma parte da rede também e você consegue consultar as transações que ocorreram nessa rede. Já o que a gente vai ter rodando para o funcionamento do Drex, ela é uma rede privada. Então, só quem vai ter acesso a essa rede é o Banco Central, principalmente, e os órgãos que o Banco Central permitir. Então, os bancos que forem autorizados pelo Banco Central e os órgãos que foram aprovados por ele também. Então, a gente vai ter, obviamente, uma transparência maior para esses órgãos, inclusive para órgãos do governo ali, de conseguir consultar as transações e entender melhor, mas também isso não vai ser amplamente difundido, porque você precisa ser uma instituição registrada pelo Banco Central e bem regulada ali, de acordo com toda a legislação que já tem prevista já. Bom, muito se fala sobre as intenções, né? Nós temos um Banco Central que é independente, a proposta inicialmente ela é muito interessante, a gente vai desenvolver aqui muito, muito mais sobre isso, realmente é muito inovador, mas nós temos esse movimento no mundo inteiro, né? A gente tem 98% aí dos bancos centrais
já nos MVPs, né, de suas moedas, e muito se fala sobre a intenção disso, né? Bom, é claro, toda tentativa de aplicação de algo bom no setor público ali, pelo menos bem intencionado, né, eventualmente tem possibilidades negativas atreladas. O que eu quero dizer? O próprio Banco Central, quando questionado sobre a garantia de que isso não vai ser utilizado para controlar as pessoas, por quê? Pô, se você tem ali, tá devendo imposto, no grosso aqui, tá devendo imposto. Quem garante que você só não vai, né, ser cobrado ali automaticamente no futuro? Como que isso vai ser, né? Então, o Banco Central, quando questionado sobre isso, ele simplesmente responde categoricamente que isso depende da Constituição. Então, é válida, eu acho que é muito válida, não sei o que vocês acham. Eu acho que é muito inovador, mas eu acho que é muito válida também a preocupação das pessoas em relação a isso, né? É claro que envolve também adesão, as pessoas precisam utilizar. A adesão não vai ser rápida como um Pix, né? Pô, a gente teve a pandemia aí, as pessoas não. A senhorinha teve que acelerar o aprendizado dela para conseguir pagar o boleto dela, que ela não conseguia pagar se não fosse na lotérica, né? Aham. Pagar no. Então, o que vocês acham sobre isso? Sobre essa segurança, o que as pessoas falam sobre controle do governo, né? Cara, no papel tá tudo maravilhosamente lindo. Então, tem até uma pergunta aqui do André falando se o celular for roubado, desbloqueado, como é que fica a segurança do Drex. Ela segue a mesma lógica da sua conta bancária. Então, você vai ter uma carteira digital dentro de uma instituição bancária. Então, o banco ele vai ter que ser autorizado para ser o intermediador dessa movimentação. E se a pessoa desbloquear seu celular e conseguir acessar sua conta, ela faz a transferência do Drex, assim como ela vai fazer do PIX. Então, você tem esse aspecto. E essa segurança, eu acho que é normal a gente se assustar, a gente ficar preocupado com isso, porque é algo inovador, como você mesmo disse, Breno. Só que a gente tem que contar também com a boa vontade dos bancos que estão aí por trás dessa plataforma, para fazer essa intermediação, para que eles consigam aumentar ainda mais a segurança dessa plataforma, do Drex, de toda a estrutura que ele vem trazendo. Obviamente, nossa tecnologia como Banco Central, ela é reconhecida a nível mundial, então a gente tem propostas aí do Pix começar a ser utilizado em outros países, mas isso não tira do Brasil o risco da insegurança jurídica. Então a gente ainda assim tem essa segurança, e infelizmente a única coisa que eu consigo opinar sobre isso é dar tempo ao tempo. Só o tempo nos dirá se isso vai ser algo que vai ser prejudicial ou não. Perfeito. Eu li no... Eu tenho um ponto de vista mais assim, eu acho que num país onde a gente já teve o dinheiro confiscado da poupança ali, não tem como a gente não pensar nisso, obviamente, mas não tem como ignorar também todos os avanços tecnológicos mundiais que estão rolando, sabe? Então, pô, esse é um conceito, né, que está sendo difundido no mundo inteiro. Então, o conceito de CBDC ali, que é a moeda digital, né, para cada país, regulada pelo Banco Central, não é uma coisa exclusiva do Brasil. Então, a gente não pode ignorar a necessidade desse avanço tecnológico no nosso cenário, e o Banco Central tem feito isso muito bem, saca? Tanto com o Pix quanto com o Open Finance, a gente tem sido referência de tecnologia para vários outros países, e acho que esse é um bom momento em que o Brasil se posiciona tecnologicamente. Não estou ignorando as teorias da conspiração, porque acho que são válidas também. Mas eu acho que olhando ceticamente para o ponto de vista tecnológico, é bom a gente ver isso acontecendo, porque a gente já fica, com a evolução tecnológica, refém dessas coisas. Então, por exemplo, quando começou ali o surgimento dos criptoativos, a gente teve ali o Bitcoin emergindo, tudo mais, só que nisso, um monte de gente foi lesado em relação a isso. Um monte de gente perdeu dinheiro, seja porque não soube configurar a conta e foi roubado, ou porque perdeu a senha e perdeu a conta e a wallet e o dinheiro todo foi embora, sabe? Então, acho que a gente acaba caindo, querendo ou não, mesmo se for de outras iniciativas, quando tecnologias desse tipo chegam, acaba oferecendo vários riscos para a gente, e acho que aceitar uma tecnologia dessa do nosso governo é um pouco válido nesse momento, visto que a gente tem sido referência em inovação. Olha, eu li recentemente aí algumas
a gente vê as críticas também, né? Ou então os conspiracionistas. Ali recentemente, lá no GitHub, né? Tá lá, tem uma conta do Banco Central lá. Cara, era possível lá no código você alterar o saldo, mudar as coisas ali, as configurações, apagar quem tivesse esse poder ali, né? Bloquear. Então, podendo fazer tudo por lá, né? Será que, ao mesmo tempo, né, existem políticas aí já a nível de órgãos internacionais que visam estabelecer diretrizes na utilização desses dados, né? Nesse esse tratamento de dados de privacidade. Estima-se que nos próximos anos todo mundo vai estar sob alguma regulamentação de privacidade para eventualmente a proteção dos dados. Cara, é possível travar isso aí, assim, criar um negócio como blockchain mesmo, ali, mas do Banco Central para proteger as pessoas, automatizar isso para não deixar o crivo de um político. Assim, tô viajando a maionese já. Não, beleza, acho válido. Cara, não é tão simples fazer alteração. Então, por exemplo, igual falar, você entra ali no código e muda o seu saldo e aí, de repente, você ficou milionário. Isso daí, dentro de uma Esse seria DLT... bom. É o GTA? Pode ser o GTA ali. Dentro de uma rede de blockchain, não é possível, na real é possível, mas é absurdamente difícil de você fazer isso, justamente pela quantidade de nós que certificam uma mesma transação. E não só uma transação, mas todas as transações que acabam gerando o seu saldo. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma estrutura, por exemplo, num cartório. Eu vou lá no cartório e eu assino um documento, eu e você assinamos o mesmo documento e esse documento está no cartório físico. Se você for lá no cartório e alterar esse documento, o documento vai ser de fato alterado e você conseguiu mexer naquela verdade ali que existia. Quando você fala de uma blockchain, você tem os nós de aprovação que eu falei. Então, vamos supor que a gente tenha 5 nós. Para uma informação ser válida, mais de 50% dos nós precisam estar concordando com essa informação, não necessariamente com essa transação. Então, cada nó vai fazer uma conta, dadas as transações que ele tem, para chegar na lógica de qual saldo você tem que ter. Então, pelo menos 3 desses nós, aqui nessa lógica onde a gente tem só 5, pelo menos 3 deles precisam afirmar que você tem um saldo para que você tenha, de fato, esse saldo. Então, você não chega numa conta e faz uma alteração. Você precisaria alterar a verdade em todos esses nós da cadeia, e isso é uma inteligência computacional muito robusta, porque existe uma prova de trabalho que é feita, que é uma sequência de cálculos que é feita para aprovar cada transação e ver se é de fato válido isso. Então, não é só chegar e alterar uma parte de um código, e sim você precisar alterar toda a corrente de informação que faz a validação disso, sabe? Seria ali assim, um grande desafio, então, seria as redes que as instituições queriam linkar com esse sistema já do Banco Central, eles todos teriam que mudar ali para que a cadeia funcionasse dessa outra forma. Então, é difícil, né? É difícil. E acaba sendo, por ser uma rede privada, acaba sendo muito mais difícil, porque você não tem acesso, quem tem acesso são só os órgãos que são autorizados para isso, e todos os nós validam isso. Então, por exemplo, hoje, se você conseguir de alguma forma na sua conta do Itaú alterar o seu saldo, isso vai dar certo, porque aí você enganou só o Itaú. Já dentro dessa lógica, não, você vai precisar enganar todo o ecossistema inteiro e enganar todos os bancos para conseguir, de fato, alterar o seu saldo ou fazer alguma coisa nesse sentido. Enganar banco não é tão simples, né? Porque os bancos estão aí há muito tempo. Então a discussão não é sobre os bancos acabarem ou tentar acabar com os bancos e o governo ali tomar conta de tudo. Eu não acho que é muito bem para esse rumo, não. Porque os bancos eles sobrevivem às alterações monetárias, né? Sim. Então, assim, a gente está falando aí, então, talvez da necessidade das empresas, instituições, né? Buscarem inovações para se adequarem, né, a esse novo formato, para reduzirem os seus custos.
Então, a gente tem aí uma economia, né, cheia de empresas que produzem empregos e tem custos muito elevados, e partes desses custos, esse spread, digamos assim, né? Porque a empresa, quando vai ali tentar adquirir crédito, o crédito é muito alto. Por que é sempre alto, né? Tão alto? Parte disso é o spread bancário, né? Que imputa risco jurídico e custos de transação. Então, se a gente desenvolve novas tecnologias que reduzem esses custos de transação e tiram intermediadores dessa cadeia, você consegue dar mais eficiência, e isso é refletido nos preços. Então, a gente está falando aqui de uma possibilidade, né? Cara, imóveis. Assim, são tantas coisas. Imóveis, Guilherme. Tem algumas. Já existem carteiras de imóveis nesse sistema, certo? Exato. O que ocorre? Quando a gente passou pela pandemia em 2020, os cartórios, identificando que eles precisavam manter ali a funcionalidade, os registros de documentos, eles criaram o e-notariado. O e-notariado nada mais é do que um sistema online onde você pode fazer escrituras públicas, procurações e inúmeros atos cartorários de forma online. Então, eu estou aqui numa sala, vamos supor que o Breno esteja em outro país, eu consigo fazer uma escritura com os dois, assinando por meio de um certificado digital. Então, é um certificado digital regulado pelo ICP Brasil, dentro das normas. E quando surgiu essa questão da inovação do Drex, os cartórios começaram a já pensar em estruturas para conseguirem se adequar a esse cenário. E uma delas foi as Smart Escrituras. Então, as escrituras, os cartórios já começaram a fazer escrituras inteligentes, onde você faz esse documento dentro de um sistema próximo ao do Drex, onde as operações elas só vão ser concluídas quando as duas partes fizerem aquelas ações necessárias para a conclusão daquela operação. E dentro disso, os cartórios criaram esse sistema do notariado, criou uma wallet de imóveis. Então você pega, você abre a sua wallet, entra com o seu certificado digital e lá você cadastra todos os seus imóveis. Então, com todos os seus imóveis cadastrados dentro dessa wallet, você consegue fazer operações com essas smart escrituras. Então, no momento que o Drex for implementado, eu já tenho um sistema onde meu imóvel está dentro dessa carteira, eu tenho uma escritura passando a posse desse imóvel para um possível comprador, e eu só vinculo isso junto com esse imóvel que está nessa wallet. E a partir do momento que o dinheiro cair na minha conta, a escritura for assinada e passar a posse para essa outra pessoa, é finalizada essa operação. E se alguma dessas duas partes não cumprir com o acordado, esse ato ele volta para o centro. Então ele retorna para o sistema para que as partes regularizem aquela situação para que seja concluído novamente. Isso é absurdo, cara. Sinceramente, eu fiquei encabulado quando eu vi isso, que já foram criadas wallets para colocar os seus imóveis para trabalhar nessas operações de smart escrituras. Quando eu olhei para isso, falei, cara, isso tá absurdo. O pessoal tá tendo uma evolução muito rápida. Quando entrou o e-notariado, fazer escritura online, eu falei, caraca, o Brasil tá indo muito bem na parte tecnológica. Os cartórios estão pensando em tecnologia, algo que algumas pessoas poderiam achar impossível. O cartório foi lá e começou a pensar. Ali na pandemia, os cartórios eles não quiseram, não se moveram a respeito da certificação, né, digital. A gente tinha o ICP Brasil, os cartórios usavam certificações ali para alguns dados específicos. Aí, como a demanda por serviço ela aumentou dentro do cenário pandêmico, por exemplo, então taxa Selic nossa batendo 2%, financiamento imobiliário, todo mundo na sangria louco para conseguir pegar um financiamento imobiliário. Cenário de pandemia, eu não posso encontrar o comprador para poder assinar uma escritura. O que o cartório começou a fazer? Começou a desenvolver tecnologias que já estavam sendo ali pensadas há um certo tempo, precisou de um gatilho negativo para isso acontecer de forma mais rápida. E aí eles implementaram, usaram a tecnologia do ICP para começar a fazer isso. E isso resolve operações imobiliárias a níveis extraordinários, porque você tem toda uma insegurança jurídica, assim como no carro, de mandar o dinheiro para o vendedor e ele não me passar o imóvel, não passar a escritura. Então você consegue otimizar isso e trazer mais segurança jurídica para esses atos. Cara, e por isso que nesse ponto eu sou meio contra o conspiracionismo tradicional ali, porque eu vejo que essas evoluções tecnológicas
apesar de tudo, elas acabam obrigando a gente a enxergar, a enfrentar problemas que a gente evitava. Então, por exemplo, nós temos hoje muitas leis e tudo mais que a gente sabe que dá para ignorar ou que dá para burlar, e por isso a gente simplesmente não lida com esses problemas. Então, uma das grandes preocupações que a gente tem hoje, e se fala muito, é justamente isso. Pô, o governo vai controlar tudo que você gasta. Então, a parte do imposto acaba sendo um problema, porque todo mundo dá um jeito de pagar menos imposto, fazer uma coisa ou outra para pagar menos imposto e segue vivendo com isso. Talvez, ao invés disso ser algo negativo para a gente, onde a gente realmente vai ser obrigado a pagar imposto para caraca, seja algo que vai forçar a gente a olhar e lutar por esse lance e, de fato, rever a quantidade de imposto que a gente paga, saca? Porque aí não tem opção. A gente vai ter que, de fato, pagar tudo isso. E aí, se você pega, por exemplo, hoje o pequeno comércio que cobra, dá desconto no dinheiro, porque sabe que é um dinheiro que não vai ser tributado porque ele vai receber ali na cédula e beleza, vai gastar ali. Ele não vai conseguir sobreviver da mesma maneira se for tudo lastreado, tudo entendido e tudo tributado de fato, sabe? Então, acho que a sociedade acaba também criando a necessidade de olhar para essa burocracia que a gente tem e pressionando a gente a fazer alguma coisa, saca? Eu acho que esse é um grande ponto que pode ser positivo e negativo do Drex também. Com essa tecnologia surgindo, sendo implementada, a gente vai ter que passar por uma reforma de legislação muito grande, porque a gente vai ter que se proteger tanto no aspecto LGPD, na Lei Geral de Proteção de Dados, quanto nesses aspectos tributários. Porque as pessoas que fazem essa utilização do dinheiro físico, a partir do momento que elas pensarem a utilizar o dinheiro digital, elas vão ter uma receita que elas não tinham antes. Então, para uma declaração de imposto de renda, por exemplo, pode ser um problema. Porque, caraca, de onde veio essa receita que você, do nada, surgiu com ela, sendo que você não tinha antes? Então, a gente provavelmente vai passar por um arcabouço de alterações em leis, em jurisprudências e tudo que envolve o mundo jurídico para se adequar a essa tecnologia. Porque, por óbvio, conforme as tecnologias avançam, a legislação ela teria que acompanhar essas tecnologias. É algo que a gente não vê com tanta frequência, é algo que, infelizmente, a gente deixa a desejar, fica a desejar essa questão, mas eles teriam que andar em conjunto para proteger essas informações. Assim como a gente teve a LGPD para tentar trabalhar essa questão da proteção dos dados, vazamento e afins, a gente tem que pensar em outras estruturas para melhorar tributação e outras coisas que a gente vai acabar tendo de trabalho a mais que a gente não teria antes. Então, hoje, a nossa vida ela tem um certo nível de preocupação tributária. Com real digital, a gente pode escalar mais um passo nessa preocupação, porque a gente vai ter esse dinheiro na conta, essa outra forma, essa carteira digital. Então, acredito que a legislação ela vai trabalhar para poder encontrar formas de resolver todos esses problemas e melhorar essa segurança. Assim, no final são factoides, né? Porque não é a realidade ainda. Mas o que é a realidade é que a gente caminha para isso. Então, nós temos que criar mecanismos e buscar fortalecer as instituições para proteção do indivíduo mesmo, contra o Estado, de fato. Eu acho que é uma preocupação muito pertinente, mas a realidade é essa, né? Portanto, não tem como escapar, tem que ir para cima mesmo. E, pô, com certeza a gente vai ter distorções, aí nas instituições, gente pagando mais imposto, pobre tendo problema porque não tem acesso à internet, ali, dinheiro, papel moeda sumindo e sendo, não existindo mais, e por aí vai, mas são mudanças, né? São mudanças, revoluções institucionais aí, que a tecnologia tem trago, né? Além da toda a IA, né? Bom, o pessoal tá falando aqui de inflação e tal. Cara, não muda nada. O Banco Central continua tendo o mesmo poder que ele tem. O Drex, ele é pareado com o real. Então, uma unidade ali de Drex é R$1, só é digital, essa é a diferença. Dentro de um sistema de contratos ali facilitadores, né, para garantirem que as operações elas sejam mais
práticas, menos custosas, tá? Então não é um investimento o Drex, não é como uma criptomoeda, tá? Tô respondendo porque o pessoal tá falando aqui, não é como uma criptomoeda, a emissão é a mesma coisa, o preço é pareado no real. Então, é claro, com a digitalização, a expansão da base monetária, ela, como é que funciona a conta ali de inflação? A inflação ela depende muito da velocidade de transitação da moeda, né? A teoria econômica clássica fala disso. Transitação dessa moeda na sociedade, ou seja, inflação é aquecimento, tá? É natural ter inflação, mas uma inflação acelerada é ruim. Então, quando você tem papel moeda, que é a economia tradicional, e você tem ali muita circulação, você tem os preços aumentando, economia aquecida e tudo mais. Agora, quando você tem uma economia totalmente digitalizada, a gente tem uma nova discussão sobre o papel da moeda, né? Como a moeda e a inflação funcionam de fato. Por que eu digo isso? Porque não... Será que os indicadores de inflação eles vão ficar mais sensíveis ou menos sensíveis ali ao que realmente está acontecendo na sociedade? É realmente essa discussão. Pô, fica muito mais fácil emitir moeda e jogar moeda ali nas estruturas digitais, talvez, né? E aí expande a base monetária e isso aí, em algumas linhas econômicas, gera inflação. Realmente, são discussões aí teóricas econômicas, são coisas que devem ser discutidas, mas que não isenta a gente da responsabilidade de ter que falar sobre a usabilidade das coisas e, cara, o cidadão comum que está trabalhando todo dia aí precisa estar preparado aí para utilizar esse tipo de tecnologia também, assim como foi o Pix, né? Então... E o Pix, ele veio justamente, ele provou muito que a gente não está mais acostumado com o dinheiro de papel ali, sabe? Então, apesar de não existir o real digital hoje, igual eu mesmo, não lembro qual foi a última vez que eu usei uma cédula, sabe? Então, o Pix já mostra para a gente que a gente não está mais acostumado a utilizar dinheiro de papel. Com certeza não é tão rastreável por todos os órgãos as nossas transações hoje, qual vai ser com o Drex, mas o lance da necessidade de existência de um papel já foi um pouco refutado ali com a existência do Pix. Hoje a gente já não usa mais muito esse artefato ali, né? É bem menos. Uma coisa interessante que eu fico pensando é que os pedágios eles vão melhorar muito, né? Porque agora você vai deixar de passar o dinheiro físico e vai passar um dinheiro digital, né? Só de você não ter que ter um dinheiro trocado para deixar num pedágio já facilita muito minha vida. Né? É ótimo, né? Não, na verdade eu não entendo por que eu tô indo lá pro Tocantins, eu tenho que passar em trocentos pedágio ali e pagar R$300 em dinheiro físico. Demora. Aí eu tenho que colocar aquele negócio no carro ali. Eu queria entender. O que tá atrapalhando esse pessoal aí de colocar uma maquininha de Pix ali para mim, pelo amor de Deus. Mas já está Isso aí. fluindo, já em São Paulo tem vários que aceitam cartão. Em alguns lugares eles estão até querendo obrigar que tenha débito e aceite Pix também. Pô, cara. Tá fluindo. É devagar, mas tá indo. Devagar, mas... E não vi isso. Cara, outra coisa que eu acho interessante nessa questão do Drex, voltando à parte de imóveis, quem vive de aluguel e mora em imóvel alugado pode ter uma facilidade muito grande. Que ao invés de você deixar um cartão de crédito, passar um calção, alguma coisa nesse sentido, você coloca seus Drex na sua carteirinha digital, a imobiliária vai lá e faz o resgate automático daquilo, e você já se previne de uma falta de limite no cartão, algo nesse sentido. Então, acho que é interessante só voltar nesse ponto que... É bem claro que existe também uma tentativa de diminuir os custos atrelado ao crédito. Então, se a gente tem redução de custo de transação das coisas, a gente tem redução do custo do crédito. Então, o que a gente está falando? Já existe em maio, se eu não me engano, vão já testar a usabilidade ali, a compra, na verdade, a utilização e a compra do tesouro, né, títulos de tesouro e utilização disso como um ativo ali para servir de contrapartida, né?
Então, a gente está falando, primeiro é o Tesouro, sei lá, vamos falar de pré ou IPCA+, aí, qualquer título lá. Depois, a gente avança para CDBs, debêntures, e aí a gente sai do mercado de balcão organizado, balcão, e vai para os mercados menos regulamentados. Então, fica muito mais fácil você conseguir crédito, conseguir empréstimo, e aí tem a redução ali do spread bancário, né? Então, é como se uma atitude do Banco Central, né, que não é bem uma política monetária, tivesse um efeito nas instituições que normalmente teriam efeito de uma política, seria por uma política ali pública tradicional, né? Então, para reduzir o risco político, né, risco jurídico das coisas, né? É isso mesmo, Guilherme? É isso, cara. A lógica muito disso é reduzir esse risco mesmo, cara. A título de exemplo, para exemplificar aqui uma operação imobiliária que teria esse risco mais nítido, mais claro. A gente tem uma operação de crédito. Você fez o financiamento. Então, o Brenner financiou um imóvel no Banco A. O Alif visitou esse imóvel do Brenner e falou assim, caraca, quero comprar esse imóvel. Gostei muito dele. O Alif vai lá no Banco B e fala, eu quero comprar um imóvel do Brenner. Só que o Brenner tem esse financiamento ativo no Banco A. O que o Banco B faz? Ele compra aquele crédito, aquela operação do Banco A. Então o Banco B foi lá e comprou. Ou seja, o Alif comprou aquele financiamento do Brenner. Para essa operação acontecer, o banco precisa confiar no outro. Então eu preciso confiar que ele vai me transferir o dinheiro, para que assim que eu transfiro o dinheiro, eu dou baixa naquela alienação daquele imóvel, que estava como garantia da operação, para liberar esse imóvel para que o Alif consiga registrar o nome dele. Numa estrutura onde o Drex vai funcionar, vai ajudar nisso, eu coloco tudo isso dentro desse sistema e faço com que essa operação ela só seja finalizada no momento que as duas partes assinarem os documentos. Então, a partir do momento que eu passei o Brenner passou a posse do imóvel para o Alif, o dinheiro que o Alif colocou no Drex cai na conta do Brenner. E isso traz muita segurança jurídica para essas operações, porque existe hoje uma associação brasileira de empréstimos, de entidade de crédito imobiliário e poupança, que ela tem um sistema parecido com esse, para auxiliar e trazer segurança para essas instituições. Só que as instituições que se cadastram nesse sistema são bancos e empresas que trabalham com crédito imobiliário e poupança. Cooperativas de créditos não conseguem se credenciar nesse sistema. Então, as cooperativas de crédito, por exemplo, elas ficam aquém dessa solução. Então, de fato, é confiar na palavra do outro. E se você tem um sistema onde você consegue englobar todas as instituições financeiras que não têm acesso a essa associação brasileira, você traz maior segurança jurídica e maior eficiência para essas operações, fazendo com que elas aconteçam de forma mais célere, mais rápida e diminua toda a burocracia cartorária que você viu anteriormente. Você consegue resolver todos esses problemas com um sistema muito fácil. Na teoria, na prática a gente vai ver como é que funciona. Espero que seja tão belo quanto na teoria. E acho que um ponto que vale comentar, dado que o pessoal tem comentado aqui também no chat, é que, a princípio, quando for implementado, o real físico não vai deixar de existir e o Drex ele ainda vai atrelar todo mundo a um banco. Então, você não consegue fazer uma transferência de dinheiro peer-to-peer, que é eu mandar direto para o Brenner. Ainda vai precisar que você fale com o banco e o banco intermedie essa transação. Então, não é um lance onde a gente vai do nada falar que o real não vale mais nada, o real físico não vale mais nada e tudo é Drex e a gente precisa transacionar tudo por lá. A gente ainda a gente ainda tem a nossa estrutura funcionando normalmente, a gente tem a necessidade dos bancos, inclusive eles são partes muito importantes ali do desenvolvimento tecnológico que a gente tem tido, tanto no Open Finance, Pix e tudo mais. Então, essa estrutura não deixa de existir, a gente ainda vai conseguir sacar esse dinheiro através dos bancos que vão estar fazendo essa intermediação, é só uma maneira de facilitar a nossa vida ali, facilitar
e tirar o papel do despachante ali, que ele ganha só para resolver burocracia. E aí sim a gente vê como é que a economia vai absorver tudo isso, como a sociedade vai absorver tudo isso e qual vai ser de fato a adesão do Drex. Não tem como afirmar que daqui a pouquinho a gente já não vai mais ter real físico. É loucura. Cara, não. Eu acho que também não é bem assim. Mas de fato, pô, banco sair da jogada, permitir que eu e você trabalhemos ali tranquilamente com o Drex, não. Com certeza. Pô, dinheiro físico, com certeza. O governo realmente quer isso, cara. O governo quer pegar tudo até sugar até a biloca do nosso olho. Isso é verdade. A gente tem que estar preparado, saber o que está acontecendo. Normal, Essa é a discussão. O normal é segunda-feira. O governo querendo comer nosso intestino, nosso fígado no churrasco, tá? Mas, pô, galera. Um outro lance que perguntaram aqui que eu acho relevante responder é se é parecido com se a utilidade se assemelha com Ethereum ou com Bitcoin e tudo mais. A diferença desse tipo de ativo, primeiro que a gente tem o Ethereum ou o Bitcoin como uma criptomoeda, né, que é uma moeda totalmente descentralizada. O Drex, né, que é o real digital, ele já não é descentralizado, então ele já não é uma criptomoeda. Segundo que ele é atrelado ao real, mas ele não é uma stablecoin, que a stablecoin ela é uma moeda de iniciativa privada que se propõe a copiar o valor de uma das moedas, né, no caso aqui seria o real, mas ela não está necessariamente atrelada a uma jurisdição ali, a uma regulamentação completa. Já o que a gente tem com o Drex, que é o real digital, é uma CBDC, que é uma moeda digital de Banco Central. Então, é uma moeda onde ela, além de replicar todo o valor da moeda física, ele também se propõe a seguir toda a regulamentação que é estabelecida para toda aquela economia também. Uhum. Boa. Concluindo, vai mudar toda a nossa vida mesmo. Não tem como. Vamos lá. Então vamos lá, né? Doce de dizer que a gente tá fudido de qualquer jeito. Cara, então acho que nosso tempo está estourando aqui já, né? Queria dar uma voz aí, Guilherme, você tem algumas considerações finais, Aleph, a respeito desse assunto? Cara, é só a única consideração final que eu tenho é para que tenhamos paciência e que a gente possa dar tempo ao tempo para entender como é que isso vai funcionar. Por mais fortes que sejam as teorias da conspiração, a gente tem que manter a calma, porque não é fácil viver no nosso país. Também não é difícil. É um meio termo, a gente sofre, a gente vive, a gente tem um calor gostoso, mas a ideia é manter a calma. Então, peguem essas teorias das conspirações que vocês estão assistindo, estão vendo aí com grande frequência. Guarda um pouquinho, vamos ter calma, vamos ter paciência, porque no final das contas isso pode ser muito bom. Então é só dar tempo ao tempo que a gente consegue se ajeitar. Vivemos uma hiperinflação, a gente consegue controlar a inflação hoje, não talvez da melhor forma possível, mas com algo que pode ser referência para outros países, tecnologias bancárias e afins. Então, se a gente está performando bem nisso, vamos dar um voto de confiança e manter a calma para acreditar que isso pode ser benéfico para todos nós. Aleph? Cara, acho que é no mesmo sentido. Acho que a gente está vivendo um cenário de evolução tecnológica muito acelerada, não só falando sobre Drex, mas também sobre inteligência artificial e tudo mais. E é absurdo tanto que isso impacta tudo, assim, sabe? A gente cada vez vai ter debates mais difíceis de se conversar de fato, porque não envolve mais só uma partezinha pequena, envolve tudo. Igual a gente falou do Drex, envolve, todas as leis, envolve todo o nosso cenário do país, assim, sabe? E também na hora de criar a teoria da conspiração, entender que não é só a gente que está fazendo isso, não é só o Brasil que está fazendo isso, né? A maioria dos países já estão fazendo coisas nesse sentido, já estão com esforços muito fortes para isso, porque a sociedade tem uma necessidade de adequação em relação à tecnologia que está avançando. Isso é algo natural que está acontecendo. Então, não adianta a gente ser muito conspiracionista e ignorar que a gente está, por uma boa parte, sendo pioneiro
em várias dessas tecnologias. Tem que aproveitar isso, a gente tem que conseguir se adaptar ali, porque querendo ou não, não se adaptar, ignorar todo o cenário, levar em consideração. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa aqui da empresa, ele falou uma coisa que é muito verdade. Quem tem um defeito muito grande acaba sabendo como lidar com os problemas que isso gera. Então, a gente tem uma estrutura muito corrupta, então, por isso, querendo ou não, nós somos os melhores a lidar com isso. Eu estava lendo hoje que o Pix, só em 2023, tiveram 35 milhões de transações no Pix de 1 centavo, porque a galera usa para mandar mensagem, saca? Oi, sumida. Exatamente, você não bloqueou no banco, só no WhatsApp. Não bloqueia, né? Então, a gente tem que levar em consideração que a gente já prevê cenários absurdos, porque nosso país é assim. Então, a gente chega também com vários reforços em relação a como que vai funcionar e fazer isso, de fato, funcionar de uma maneira ampla para todo mundo. Concordo. Bom, pessoal, gostaria, então, de agradecer aí, Aleph e Guilherme, pelo tempo de vocês. Pessoal que interagiu aqui nos comentários, você que, apesar de não ter comentado, assistiu aí a gente, prestigiou o nosso evento, né, nossa conversa aqui. Nesta quinta-feira, gostaria de desejar uma boa noite para você, né, e fique bem, né, bom trabalho amanhã, que é sexta-feira, ainda a semana está acabando, né, ou então vamos tomar uma agora, que Bora. Tá quente, melhor dica. Todo. Só um aviso, Brenner. Para você que está assistindo a gente, saiba que esse vídeo vai ficar gravado no canal da AUVP Investimentos. E se inscreve no canal, que o link está fixado aqui na descrição. Então se inscreva no canal, depois reveja a live que vai ficar salva lá no canal da AUVP Investimentos. Boa. E puxando também uma sardinha para o curso AUVP, só fica com medo do real digital quem mantém todo o dinheiro num lugar só, em uma única moeda. Você faz o curso, você aprende que você tem que diversificar todo o seu patrimônio e você não vai ficar com medo disso. Inclusive a jurisdição. Exatamente. E a gente ensina, o Raulzão, né? Mas tem uma equipe toda aqui. O Raulzão te ensina a investir no Brasil e no mundo inteiro, tá? Então, você investe em ativos reais, de empresas que produzem emprego, então estão na economia real, lidando com os problemas perenes aí, sobrevivendo a muitos e muitos anos de mudanças no mundo todo. É assim que se investe. Segurança em primeiro lugar, tá? A rentabilidade é consequência disso. Então, pessoal, uma ótima quinta para vocês, tudo de bom e até logo, viu? Até logo, forte abraço. Valeu.